Então vamos analisar aqui os 7 selos, como o processo de revelação interior. O capítulo 5. Vou ler do versículo 1 até 5 e um pouco do versículo 6. Amém? Diz o João, né? Vi um livro em forma de rolo na mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono. Estava escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. E vi um anjo poderoso que exclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que lá estava escrito. Então, um dos anciãos disse-me: não chores. O leão da tribo de Judá e descendente do rei Davi alcançou a vitória e vai quebrar os 7 selos e abrir o livro. Depois vi, no meio do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos, um cordeiro que estava de pé e parecia que tinha sido sacrificado. Amém? A palavra do Senhor. Então, o livro que o João vê, nesta visão, representa a história da nossa alma, escrita por dentro e por fora. Cheia de experiências, feridas, culpas, medos, promessas não cumpridas, sonhos não realizados. Mas ele está selado, fechado e inacessível à compreensão. Porque nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos entender o porquê de certas coisas, o porquê de vivermos certas dores e o sentido da nossa existência, não é? Como eu perguntei, eu quero saber o que é que andamos aqui a fazer. É por isso que o João chora. Porque sem o cordeiro, ninguém é capaz de interpretar o próprio coração. A mente humana tenta. A medicina tenta. A psicologia mundana tenta. Não é? A religião tenta. Mas só Jesus pode abrir o livro da nossa alma e revelar o propósito de tudo. Só Jesus. Ele aparece aqui não como um guerreiro ou lutador. Ele aparece como um cordeiro que foi morto. Ou seja, a revelação vai pela entrega, não vai pela força, e muito menos pela força do braço. Então, cada selo que ele abre é o nível da consciência espiritual que se manifesta dentro de nós, trazendo a luz onde havia escuridão. Então, quando o cordeiro começa a abrir os selos, tudo o que está oculto vai à tona. E o que é confuso começa a ser revelado. Esse é o processo da cura interior e da maturidade espiritual. A verdade vai sendo revelada dentro de nós, selo após selo, ou seja, aos poucos. Então, o primeiro selo fala sobre o cavalo branco, não é? Apocalipse 6, capítulo 6, vou ler o versículo 2. Nisto vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco. Entregaram-lhe uma coroa e vitorioso saiu para continuar a vencer. Isto representa a pureza inicial, o início da nossa jornada espiritual, quando o Espírito Santo entra no coração e traz a primeira revelação da verdade. Amém? O segundo selo fala sobre o cavalo vermelho, não é? Versículos 3 a 4. Eu vou ler o 4. Depois apareceu um cavalo vermelho. O seu cavaleiro recebeu uma grande espada e foi-lhe dado o poder de tirar da terra a paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Isto representa um conflito interno, quando a paz aparente é quebrada e começamos a lutar com nós mesmos, contra as nossas emoções, traumas, desejos carnais. É a fase onde o Espírito Santo e a carne se enfrentam dentro de nós. Amém? O terceiro selo fala do cavalo preto. Capítulo 6, na mesma, versículos 5 e 6, não é?
Eu vou ler a partir da segunda parte do versículo 5. A seguir apareceu um cavalo preto. O seu cavaleiro trazia uma balança na mão. E ouvi como que uma voz que vinha dos 4 seres vivos e que dizia: 1 quilo de trigo como o salário de um dia, e 3 quilos de cevada como o salário de um dia. Mas não estraguem o azeite nem o vinho. Então, este é o tempo da escassez espiritual. A balança na mão do cavaleiro representa o equilíbrio, discernimento, aprendizagem na gestão das emoções. E aqui aprendemos o valor do azeite e do vinho, não é? Que é o espírito e a alegria da comunhão. Quarto selo, versículos 7 e 8. Fala do cavalo amarelo ou esverdeado, dependendo da tradução. Vou ler o versículo 8. Depois apareceu um cavalo esverdeado. Aqui está esverdeado. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o mundo dos mortos o acompanhava. Deram-lhes o domínio sobre a 4ª parte da terra, para exterminarem os homens pela espada, pela fome, pela doença e pelas feras. Este é o versículo 8. Então, simboliza a morte do ego. É quando já não vivemos mais para nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós, conforme o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, não é? É uma fase dolorosa, mas libertadora. O fim do velho homem. Agora, é importante explicar aqui sobre a 4ª parte da terra. Deram-lhes o domínio sobre a 4ª parte da terra para exterminar os homens pela espada, pela fome, pela doença e pelas feras, né? É importante aqui explicar sobre a 4ª parte, como eu entendo, como o Espírito Santo me revelou. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, não é? E nós somos o Espírito, a alma e o corpo. Portanto, 3 partes. Com a entrada do pecado, entrou uma 4ª parte, estranha, não é? Que é o ego. Foi quando o homem decidiu que pode viver por si mesmo. Para mim, esta 4ª parte da terra representa o ego. Portanto, como eu falei, isto aqui é o fim do velho homem, do ego. 5º selo. As almas debaixo do altar. São versículos 9 e 11. 9 a 11. Aliás, quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar do incenso aqueles que tinham sido mortos, por terem proclamado a mensagem de Deus e por terem sido fiéis ao seu testemunho. Eles exclamavam em voz alta: até quando temos de esperar que faça justiça, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, pedindo contas do nosso sangue aos habitantes da terra? Cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes pedido que tivessem paciência por mais um pouco, até que se completasse o tempo em que os seus companheiros e irmãos deviam passar também pela morte. Então, isto é um momento em que a alma se entrega completamente ao altar de Deus. O sofrimento passado agora é consagrado, não é? Com vestes brancas. Então, a gente de vítimas viramos intercessores, não é? E passamos a ser instrumentos de Deus. Amém? O 6º selo, versículos de 12 a 17, fala do abalo interior. Vejam lá. Na visão, quando o cordeiro quebrou o 6º selo, deu-se um grande tremor da terra. O sol tornou-se preto como um pano de luto, e a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como os figos, ainda verdes caem da figueira, quando a sacode um forte vendaval. O céu desapareceu como um pergaminho que se enrola. As montanhas e as ilhas foram arrancadas dos seus lugares. Então, a terra e o céu dentro de nós
treme, o abalo interior. O que é humano desaba. É o tempo de transição espiritual. Eu confesso que eu senti muito bem este abalo dentro de mim. Mas muito bem, não é? Podem crer. O sétimo selo. O silêncio no céu, não é? Mas antes do sétimo selo, nós temos aqui o capítulo 7 que fala da multidão de povo de Deus, dos 144 mil, não é? Que são os curados, chamados e selados para um propósito. E antes de falar do sétimo selo, nós amanhã falamos disto. Pode ser? Então, até amanhã, se Deus quiser, estamos cá.